Olá, este é o canal Bodhidharma, um canal dedicado a aproximar você do budismo e o budismo de você. Nós estamos aqui com uma pergunta que apareceu no nosso grupo de WhatsApp do Carlos, né? E ele pergunta o seguinte: como definir nossa posição em relação às nossas famílias, filhos, trabalhos e tudo que me parece também acentuar o desejo, que embora seja por um filho, ainda parece ser desejo. Tá? Isto foi em referência a um vídeo que fizemos sobre treinamento da mente, as 37 práticas dos Bodhisattvas, a prática número 5. Eu vou deixar o vídeo aqui no canal, aqui em cima, para que você possa também acompanhá-lo e entender de onde ele surgiu. Então, Carlos, vamos lá, meu amigo. Nós precisamos entender duas coisas. Nós estávamos falando sobre apego e desejo. Tá? Apego e desejo. Então, para que possamos falar sobre apego e desejo e como, né, no contexto budista a gente fala como eu vou me livrar, se eu preciso abandonar o apego, né, em minha mente, o estado mental, o desejo e o apego, além de serem uma das emoções destrutivas, né, são dos 51 estados mentais da nossa mente, de acordo com o Abhidharma, ou seja, o estudo da mente de acordo com o budismo, tá? Da mente e dos fatores mentais. Então a pergunta que foi feita é o seguinte: poxa, eu tenho um desejo pela minha família, eu tenho um desejo pelos meus amigos e minhas amigas, como isso pode ser negativo? Então aqui vamos primeiro definir o que é desejo e o que é apego dentro do contexto budista, tá? Então, primeiro vamos para apego, do sânscrito Trishna, né, que é um conceito extremamente importante e refere-se, na tradução correta, além de apego, né, nós temos o que? Sede, estar sedento, ansiando, né, desejando reter. Tá? Então, um dos três tipos. Existem três tipos de anseio, ou de sede. No nosso caso, a gente normalmente traduz como apego, tá? Que é o apego por prazeres sensoriais, o apego pela existência e o apego pela não existência. Esses dois últimos relacionados à meditação, entendeu? E a gente vai encontrar a ideia de apego muito bem estruturada dentro do ensinamento sobre dukkha, nas 4 9 verdades. Dukkha significa o quê? Insatisfatoriedade, mal-estar, sofrimento. Tá? Então, quando estamos falando nesse âmbito, nós estamos falando o quê? Apegarmos a alguma coisa que nós temos, né? Que nós estamos em contato, está sedento por aquilo, acreditando que aquilo é a nossa fonte de felicidade. Né? Quando ele fala pelos prazeres sensoriais, ou prazeres sensuais, na verdade não está falando de sexo em si, mas prazeres sensoriais, ou seja, os prazeres que vêm dos órgãos dos sentidos. Então, quando a gente está falando de estar sedento, né? Estar nos agarrando, isso aqui é o apego, aqueles prazeres que sentimos e vêm para nós através da nossa visão, audição, olfato, paladar, tato e pela própria mente, ou seja, objetos mentais. Tá? Então esse é o apego, é o desejo de que aquilo, é a sede, é a ânsia de que aquilo que nós temos e que nós acreditamos que nos dê prazer permaneça e não vá embora. Então o nosso relacionamento não é o melhor relacionamento possível. Essa ânsia por esses objetos
sensoriais, por esses prazeres sensoriais, faz com que nós lidemos com eles através do binômio sujeito-objeto, e a sensação de posse, né? Então não há um relacionamento construtivo com o que quer que seja o objeto do nosso apego, tá? Então aqui apego normalmente é traduzido em tibetano como chakpa e em sânscrito como trishna. Trishna significa o quê? Sedento. Também às vezes pode ser traduzido como desejo, mas é sede, ânsia, tá? No sentido de ansiar por alguma coisa. E também pode ser comumente traduzido como como ambição, tá? Mas não é aquela ambição futura, eu ambiciono manter isso, tenho aquela intenção forte de manter isso. Já desejo, que em sânscrito significa raga, em tibetano töpa, né, do binômio dochak. Dochak, desejo e apego, né? Ele às vezes junta, mas raga também é traduzido como dochak, tá? Pode ser só topa ou dochak, tá? Que é o conceito budista, né, afiliado a um veneno da mente, tá? Na forma de um desejo de uma ambição por algo que a gente não tem, entendeu? De uma luxúria, mas não no sentido sexual, né? É de certa forma também traduzido como um apego ao objeto sensorial, mas é muito relacionado, tá, àquele que a gente considera que não tem posse, tá? Ele é um dos 3 venenos na tradição Mahayana, uma das 3 raízes, como eu poderia dizer, na tradução, uma das 3 raízes prejudiciais dentro da tradição Theravada ou Hinayana, são um dos 6 venenos da mente, também dentro dos ensinamentos do Abhidharma Mahayana, tá? E um dos 14 estados mentais prejudiciais, tá? Então aqui no caso raga, né? Raga em sânscrito literalmente significa colorir ou tingir, tá? Mas ele aparece na forma de que ele quer dizer no âmbito budista, né? Quando o Buda escolheu essa palavra, significa que ele mancha, né? Ele tinge a nossa mente, porque tem a característica de uma aflição, tá? E também pode se referir a modo melódico dentro da música clássica indiana, mas no sentido da filosofia significa o quê? O desejo sensorial, a ambição por aquilo que a gente não tem. Então o apego está relacionado a aquelas... Quando a gente fala apego, a gente está falando se apegar àquele prazer sensorial, né, dos objetos dos sentidos, que nós já temos o contato com eles. O desejo, ele se relaciona àquele que a gente ainda não teve o contato. Então, o contato é importante. Então, primeiro o objeto sensorial tem o contato e a partir daí nós temos o apego. Então, como é que isso lidar com pessoas próximas a nós? No Mahayana, né, no budismo Mahayana, a gente tem essa ideia de que temos que ter para com as pessoas próximas e distantes também, principalmente, né, não devemos fazer nenhuma diferença, mas se você quer ter um entendimento correto dentro da terminologia budista, tá? Estou falando dentro da terminologia budista, amor, que é o desejo que a pessoa encontre felicidade e as causas da felicidade, e compaixão, desejo que a pessoa
ou qualquer outro ser vivo, livre-se do sofrimento, das causas do sofrimento, e agir de modo a permitir que essa pessoa alcance, né, esses dois objetivos. Mas jamais encarar este ser como um objeto que nós devemos possuir pelo simples fato de nos dar prazer. E muitos relacionamentos humanos são pautados por isso. As pessoas são importantes umas para outras pelo prazer que elas lhe dão. Mas não, e você tem um problema aí, não é o prazer físico apenas, ou o prazer mental. E nós nos ressentimos, né, pelo prazer que elas deixam de nos dar, porque elas deixam de agir como queríamos que elas agissem, para que nos proporcionasse aquele prazer que ansiávamos conseguir. Então, o apego é não necessariamente em relação ao objeto em si, mas ao prazer que está relacionado àquele objeto. E o desejo é a ânsia para termos aquele objeto. Objeto, eu estou falando pessoa também, né? Sujeito, objeto, né? Então aquele objeto venha a nos trazer. Então jamais queremos nos relacionar com pessoas próximas, queridas, como se elas fossem meramente a fonte do nosso prazer. E aqui a gente confunde o que? Felicidade com prazer. Eu seria tão feliz se tal e tal pessoa fizesse isso por mim, se agisse dessa forma, se me visse dessa forma, se conversasse comigo dessa forma, se ficasse comigo assim, assado, ou se não fizesse isso para mim. Então, aqui é o desejo falando, né? Então, o apego é eu não quero que aquela pessoa deixe de me dar o prazer que está me dando. Ou se não estiver me dando, eu tenho uma aversão, eu quero que aquilo vá embora, sai daqui agora, desapareça. E aí que nós falamos que nós vemos os seres humanos infantis agindo única e exclusivamente sob o domínio do apego, desejo, aversão, raiva e assim por diante. Ok? Então, Cláudio, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Caso vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever no nosso canal e vocês também podem curtir e compartilhar com outras pessoas.